Ano Bíblico, dia 93. Acompanhe hoje a leitura do segundo livro de Samuel, capítulos 8 a 10, com a narração de Cid Moreira. O segundo livro de Samuel, capítulo 8. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Reobe, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou, e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ahilude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos guardas de Davi, isto é, os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes.
O segundo livro de Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens. Ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Sim. Existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete. Às suas ordens, senhor. Não fique com medo. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: Farei tudo o que o senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém. E todos os dias comia junto com o rei. O segundo livro de Samuel, capítulo 10. Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei. E Davi disse: Eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: O senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não.
Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecerem a cidade, para poderem destruí-la. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros ao encontro deles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maacá com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tobi e Maacá, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão, Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo. Então também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas.